que tá de volta, chegou de Israel. Tô de volta, meus lindos! Ufa, que alívio! Sobrevivi adorando e correndo pra bunker e ouvindo sirene. Aleluia. Boa noite, meus lindos. Pastor, falando sobre isso, para quem não sabe, tá aí visitando a gente, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo agora. Esse é um hangout. Hoje de manhã até falei isso. Antes dele sair para a viagem, ele não estava esperando essa viagem, mas antes dele sair para a viagem, o pastor Leandrinho fez um hangout aqui. Eu tive até a oportunidade de fazer esse hangout com ele, falando do livro dele. Ele viaja, volta e a gente tem um novo hangout para selar. A gente vê como é que Deus prepara as coisas e ele faz de uma forma diferente. Mas por que eu estou falando isso? Para quem não sabe, ele estava em Israel, faltando 4 dias para eles voltarem, quando ele tinha acabado de chegar na cidade de Jerusalém, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige, ele vai falar mais sobre isso. Começou a guerra em Israel, irmão. E a gente vai fazer algumas perguntas. Inclusive, em breve eu vou abrir para pergunta. Quem quiser perguntar, irmão, já pensa aí com essa pergunta. O que você gostaria de saber sobre a guerra, sobre Israel? Qual foi a experiência? Pense em fazer essa pergunta e eu já vou abrir para vocês fazerem. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, meu pastor, é: a sirene tocou. Sei lá, o barulho dela. Qual foi seu primeiro pensamento e reação? A gente nunca passou por uma situação de guerra desse jeito assim no Brasil, né? É algo muito real, mas para a gente que não está acostumado com aquilo, enfim, eles lá vivem isso há 60 anos, 70 anos, mas para a gente não. Então, o funcionário do hotel já estava tomando café da manhã. Interessante que nesse dia que a gente tinha acabado de chegar em Jerusalém, foi no dia seguinte, todos os dias a gente estava saindo para os passeios, né, para os roteiros, às 8 da manhã. Né? A gente tomava café de 7 às 8, 8 horas entrávamos nos ônibus e íamos. Nesse dia, né, a noite anterior, a menina da companhia de turismo falou assim: gente, amanhã nós não vamos sair às 8 não, nós vamos sair às 9 ou 9h30, um negócio assim. Então eram 8h30, a gente estava o pessoal foi tomar café mais tarde, eu fui um dos primeiros a chegar lá para tomar café, e aí um funcionário do hotel, tinham poucas pessoas ainda no refeitório, funcionário do hotel chega no meio e fala com a maior tranquilidade assim, ó: gente, estão vindo foguetes de Gaza nos atacando, eu preciso que vocês saiam daqui e saem de perto das janelas e vão para mais próximo das paredes ali, um lugar mais seguro. Aí tinha algumas pessoas ali que não entendiam inglês e tal, né? Eu entendi um pouquinho e eu falei assim, uma menina gritou assim: estão jogando pedra aqui, porque a pessoa falou rock, mas eu falei, não falou rock, falou rocket. Rocket é foguete. Eu falei, rocket não é pedra, rocket é foguete. Aí a pessoa falou: então você quer dizer que está vindo míssil de lá? O cara está falando isso. Então a gente começou a sair, mas sem entender nada assim do que estava acontecendo. E outras pessoas chegando. Daqui a pouco chega um segundo funcionário do hotel. Acho que esse era mais pentecostal. Que ele chegou gritando: gente, sai todo mundo! Tem foguete nos atacando, estamos sob ataque. E aí o povo entra em desespero, sai correndo, aí alguém deixa a bolsa para trás, a esposa grita: não, minha bolsa ficou, marido, bota para buscar. E aí, né, vai buscar a bolsa, enfim. Aí é que a gente começou a se situar assim, nessa questão toda. Eu até tenho aí um vídeo da sirene tocando e a gente indo para o bunker, né, descendo lá. Coloca aí para a gente, com som. É ensurdecedor, toca na cidade inteira, olha o povo correndo lá. Você vai ver o povo deixando o carro, correndo para dentro. Isso aí é do quarto do hotel. Leandrinho, como é que você filmou isso? É que já era a terceira sirene, eu já estava acostumado, eu fiquei para filmar. Tem um vídeo que é sirene com um bunker, a gente correndo, eu montei. Isso que eu ia falar, Cadê o Luiz? É o depois tá desse, é o sirene que está ali do lado do lá. Isso, esse aí. E aí depois vieram as instruções do povo do hotel. Tocou a sirene,
desçam pelas escadas. Se estiver muito longe, fiquem pelas escadas, que é o lugar mais seguro, né? Se conseguir chegar pelos bunkers, pode vir para os bunkers aqui. Então, aí eu que não entendia, teve dia que tocou a sirene, a gente descendo, né? Teve dia que tocou a sirene, eu peguei elevador para descer de elevador. Essa parte aqui, gente, é a parte tensa, Farracim, porque eles falam para a gente correr pro bunker, para esses 3 andares para baixo, lá assim, que é uma estrutura reforçada e tudo mais. Só que a gente fica sem saber o que está acontecendo. A paranoia que a galera vive é exatamente isso. Tipo assim, o que está acontecendo é aqui perto, né? Ou é no hotel? O hotel foi atacado. Teve um dos dias que um dos funcionários do hotel fez assim com a mão e falou assim: gang, gang, gang. Aí o povo carioca da caravana falou: gangue, gangue. Então, quando descemos para o banco, o pessoal falou: gente, eles estão vindo atirar e tal, aquela coisa toda. Algumas pessoas ficam desesperadas, né? Outras ficam tentando tranquilizar quem estava desesperado ali. Então, é uma situação que a gente ri assim, mas só estando lá para saber e ter noção. A verdade, gente, é que de início a gente acha que é tudo mentira. Não, isso é filme, eu só vi isso em filme, não está acontecendo, nós vamos sair bem. A gente tinha certeza disso, óbvio, mas o fato é que as pessoas de lá estavam dizendo assim: nós não vimos algo dessa dimensão acontecendo aqui, né? O que estava acontecendo em Gaza, a gente não estava perto de Gaza, a gente estava a uns 90 e poucos quilômetros de lá, em Jerusalém. Então, Jerusalém é mais distante para ser atacado. Mas teve um dia que nós vimos na nossa janela um míssil caindo. Então, caiu, fez aquela fumaça, tem vídeo aí de um míssil que caiu. O mais próximo da gente foi isso aqui, ó. Sala da janela do quarto, aquela fumaçona levantando, isso aí eram uns 8, 10 quilômetros de distância, né? E aí, quando você não vê nada, beleza. Mas vocês chegaram a ouvir, pastor? Vocês chegaram a ouvir isso? Ouvia. E a gente não ouvia só isso, porque outros mísseis eram lançados e Israel tem um sistema lá que é a Doma de Ferro, que eles têm... É interessante até falar disso. Eles têm um sistema que intercepta os mísseis no ar. Eles fazem a leitura e jogam um outro míssil contra o míssil. É como se fosse isso, né? Agora, olha a questão toda. Um míssil que Gaza produz é muito barato, porque é muito arcaico. Ele pega lata, joga prego dentro, joga combustível e aí coloca no lançador para lançar, né? Para lançar. Alguém falou alguma coisa de R$2.000, alguma coisa assim, ou $2.000, alguma coisa assim. Ou menos do que isso ainda. Uma interceptação que Israel faz para um míssil custa $75 mil, né? Olha só. E aí a mídia divulgou 2.000 mísseis de Gaza foram lançados. Quando a mídia falou 2.000, não eram 2.000, já tinha chegado a marca de 6.000. Isso que eu ia falar, eu vi 5.000 assim. Então você via chuva assim, e você ouvia, em Jerusalém a gente ouvia, em alguns momentos, um som de mísseis sendo interceptados. Tem até uma foto, eu não sei se era foto ou vídeo, de um rastro de um míssil sendo interceptado aí que eu mandei para o Luiz. Não sei se está aqui. Então, assim, isso vai trazendo para nós mais a realidade, assim, opa, peraí, o negócio está feio, é uma guerra mesmo, que nós estamos no meio de uma guerra, e oração para sair logo disso tudo, né, para isso acabar. Fomos em 103 pessoas, então você imagina, nós tínhamos 2 criancinhas de 1 ano, as mães lá, nós tínhamos uma adolescente de 14 anos, numa das vezes que nós corremos para o bunker, que a sirene tocou, quando a gente chega lá, a menina estava lá sozinha, porque de onde você está, você tem que correr, não tem esse negócio de buscar alguma coisa em algum lugar, né? Você tem que correr para o bunker. Então, ela chega sozinha, não vê o pai, não vê a mãe, porque o pai estava para um lado, a mãe estava para o outro lado. Imagina o que se passa, ela estava chorando, a gente teve que
cuidar dela ali, calma, tá tudo certo, tá tudo bem, seu pai vai chegar aqui, enfim. E a questão toda, eu conversei com alguns soldados israelenses e a gente perguntou assim, olha, a gente quer muito visitar os lugares turísticos. A gente pode ir, tem foto aí deles, dos soldados, né? Essa aqui do canto aqui, eu estava conversando com ela e assim, ela fechou a cara quando eu perguntei isso e ela falou assim, não saiam. Eu falei, nossa, do jeito que você falou, não vou sair mesmo. Ela falou assim, nós estamos aqui, está tudo bem, mas daqui 5 segundos pode não estar bem. Ela falou, gente, vocês estão no meio de uma guerra, talvez vocês não tenham a consciência e a noção por não ter isso lá onde vocês estão, né? Mas vários terroristas, eles se infiltraram pelo ar, tentaram pelo mar, mas foram interceptados também, mas pela terra também entraram muitos. Então, eles disseram assim, você não sabe, a gente ouviu uma história lá de um dos lugares próximos a Gaza, que eles foram para um bunker e foi correndo uma pessoa junto com a multidão para um bunker. E quando chegou no bunker, ele se revelou que era um terrorista e matou todo mundo daquele bunker. Né? Então, é uma loucura, você não tem noção muito do que está acontecendo. Acho que quando está dentro do bunker é a agonia mesmo das pessoas, você percebe, porque fica aquela coisa, está acontecendo perto, longe, é aqui dentro, não é aqui dentro, tranca logo isso aí, é uma loucura, é uma loucura. Continuando sobre isso, a ideia de estou numa guerra, a ficha caiu ou não. O que você pensou sobre família, igreja, tudo isso? Qual pensamento vem nesse momento? Assim? Gente, eu tinha uma certeza absurda dentro de mim que eu ia voltar. Aleluia. Né? Eu tinha uma certeza absurda dentro de mim, não, a gente vai passar por isso. A gente vai sair disso. Então, eu estava até tentando aprender algumas coisas sobre isso. Tanto que eu fiz pergunta para um monte de gente e tal. Mas a certeza que eu tinha era essa. É que quem estava aqui no Brasil... Quer ver, quem aqui ficou desesperado ao saber que a gente estava lá no meio de uma guerra? Teve gente que chorou, deixa eu ver, você que chorou, ai meu Deus do céu. Porque quem estava aqui no Brasil, lá a gente não ficava na cara da televisão o tempo inteiro, vendo tudo que estava acontecendo. Uma vez ou duas vezes por dia, nós nos reuníamos num lugar que o hotel disponibilizou para a gente. Ali a gente fazia culto, tem um culto aí, uma imagem de um culto aí, não tem? Aqui, ó, a gente ficava reunido aqui. Marchando, amados, marchando, aleluia. Né? E a gente ficava ali, então a gente fazia culto, enquanto o mundo inteiro estava assistindo noticiário, a gente estava fazendo culto, mas a gente não ficava sem informação. Nossos guias paravam em algum momento e comunicavam para a gente o que estava acontecendo. E eles contavam a realidade dos fatos mesmo. E falavam, olha, os kibbutz que ficam ali na faixa de Gaza, o que são os kibbutz? É como se fossem vilarejos de judeus que, tipo assim, eles repartem tudo que tem, sabe? Repartem tudo que tem. Vendem e aí repartem tudo que tem. Assim, é muito interessante. Varreram já cerca de 10 kibbutz, tomaram 10 kibbutz, então mataram muita gente, falavam para nós o número de mortos, quantos soldados morreram, quantos civis morreram. Então, eles sempre traziam. Quem estava no Brasil pegava tudo compilado, né? Várias notícias de vários lugares ao mesmo tempo, e eu acho que isso trazia também esse pânico para quem estava aqui. Então, lá, assim, a ficha caiu, nós estamos numa guerra. Eu conversei com algumas pessoas assim, e as pessoas falando assim, ai meu Deus do céu, pastor, eu travei. Tinha gente que não conseguia sair de onde a gente estava ali. Pastor, eu travei. Eu falei assim, gente, presta atenção. Não dá para a gente fazer nada, não dá. Ficar preocupado não vai acabar uma guerra. Né? Aí é a hora onde nós temos que demonstrar nossa confiança em Deus. Eu sei que é difícil e cada um reage de um jeito. Mas eu falei com algumas pessoas, olha gente, vamos lá. Aí eu falei com alguns amigos mais próximos, que dá para falar mais rasgado. Eu falei com eles assim, gente, presta atenção. Se entra terrorista que mata todo mundo, o que é que vai acontecer? Nós vamos morrer todo mundo. Nada vai mudar. Assim, nós não vamos conseguir mudar com a nossa preocupação. Se cai míssil aqui, bomba aqui,
vai matar todo mundo. Então, vamos nos ocupar em adorar a Deus e falar com Deus e orar pelas pessoas, pelos nossos entes queridos que estão no Brasil, porque eles estão preocupados, então eles têm que ficar mais tranquilos. A Aline não dormia, coitado, né? E aí perguntaram assim, vocês conseguiam dormir? A orientação das autoridades lá, nesses 4 dias, quando a gente ia dormir, era assim, porque os quartos eram ou casal ou duplo, né? Eu fiquei com o Davi, que era do Criativo de Niterói, e a orientação foi, vocês vão precisar revezar de hora em hora. Um dorme 1 hora, um fica acordado durante 1 hora. Eu e Davi entramos no quarto, ele foi para a cama dele, eu fui pegar. Minha hora passou tanto que eu fui acordar no outro dia, assim, né? Enfim, consegui dormir bem, tranquilo. E aí que me vem uma lição. Salmista Davi, quando ele escreve assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo, ele escreveu esse salmo no meio de uma guerra. Então a gente experimentou isso ali. As pessoas que estavam com a gente dormiam tranquilas, as pessoas da caravana, elas dormiam. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz de manhã e é até engraçado isso. Eu vou fazer agora também. Em nenhum momento, quando vocês dormiam, tocou a sirene. Graças a Deus, à noite não tocou a sirene em nenhum momento. Acho que à noite o pânico pode ser até maior e tal, né? Mas graças a Deus. Então tocava, por exemplo, a gente estava reunido assim, louvando a Deus e adorando. Vamos, gente, calma, vamos andando, vai, desce. Vai um pouquinho mais rápido aí, vamos embora, tal, né? Aquela coisa toda. Então, foi muito controlado. Eu fiquei de cara assim com o ânimo das pessoas, com o controle, né? 103 pessoas, eu imaginava assim, gente, alguém vai surtar no meio disso aqui, vai gritar, sei lá, vai sair correndo, achando que vai embora para casa, mas não. 103 pessoas se mantiveram assim, dadas as devidas proporções, a gente conseguiu manter um estado emocional muito tranquilo. E aí é onde a gente aprendeu mais uma lição. Quem se isola se desespera, né? Por estarmos unidos, quem estavam com o ânimo um pouquinho mais aflorado, a gente ia lá e acalmava. Então, a unidade do grupo fez total diferença para que emocionalmente a gente ficasse bem. Agora, ainda tem mais 2 perguntas, mas eu queria abrir para que alguém perguntasse. Tem alguém que queira perguntar? Pode levantar a mão aí. Léo, aí. Oi, ó, Léo tá sentado na mesma cadeira que a Adriana estava de manhã e fez a pergunta. Leva ali para mim, por favor, o microfone, ô produção. Cadê a produção? Tem mais alguém aí? Só para te ver aqui. Se a gente ainda abrir para mais uma, cadê? Lá atrás, ó. Alô. Eita, glória. O microfone tá bom. Tudo bom, gente? Boa noite. Pastor, queria que você falasse assim para a gente, eu particularmente como sou da aviação, eu fiquei muito intrigado com essa questão da decolagem, porque eu confesso que quando o senhor falou... Você trabalha em aeroporto, né? Sim, eu trabalho na aviação e quando o senhor falou de vir, né, a gente vai para Tel Aviv amanhã e vamos seguir, eu fiquei pensando, cara, mas como? Ainda está em guerra. Foi talvez o momento mais tenso. E Tel Aviv, até onde eu sei, não tinha lá o Iron Dome, né? Então, assim, como foi a decolagem, aquele momento? Porque o avião a gente viu, né, por causa do 11 de setembro, que o avião é uma arma também muito usada pelo terrorismo, né? Então, como foi essa sensação, esse momento? Então, teve um momento de tensão que foi de Jerusalém até Tel Aviv, 45 minutos dentro de um ônibus, onde tudo podia acontecer na estrada, sabe? Mas a gente tinha que ir para o aeroporto, a gente precisava voltar para o Brasil. Então, por exemplo, teve uma barreira lá, né? Algumas pessoas pararam a gente e entraram dentro do ônibus, assim. Então, todo mundo em silêncio. Será que quem entrou é policial de verdade mesmo, né? Mas aí daqui a pouco o rapaz até brincou com a gente. Brasileiro, Ronaldinho, no meio de uma guerra, o cara, né, fazendo assim. E a gente conseguiu chegar lá. Conseguimos chegar em Tel Aviv, no aeroporto. Quando você entra no aeroporto, aí você tem pessoas que não estão junto com o seu grupo. Então você percebia, assim, aí você via a segurança de dentro do aeroporto com vários cachorros farejadores. Por quê? Eles queriam se certificar de que nenhum terrorista estava entrando no voo da gente, das pessoas que estavam indo embora de lá, né? Porque
é algo que pode acontecer. Agora, olha que coisa, gente. Eu nem fiquei falando muito isso porque eu não posso falar assim, Deus só quer a gente bem e não quer quem ficou bem. Deus quer todo mundo bem. Mas olha o que aconteceu. Tem aí uma foto antes de nós voarmos, do painel lá dos voos. Vários voos lá, tudo confirmado, tudo confirmado. Entramos no avião, começamos o processo de decolagem, olha como ficou. Vários voos cancelados, né? A maioria deles cancelaram. Então, assim, se o nosso voo fosse 10 minutos depois, provavelmente ele teria sido cancelado. Por que que foi cancelado? Porque houveram alguns ataques na proximidade do aeroporto. Então, a primeira coisa que eles fazem é fechar, cancela os voos para a segurança mesmo das pessoas. Então, essa parte aí é tensa. Aquele FBI na camisa do rapaz não era do FBI, não. E qual foi o momento que você falou, passei? Ele foi avisado isso no avião agora? Uns 20 minutos depois que a gente saiu, porque falaram para a gente assim, os foguetes de Gaza, esses que eles estão lançando agora, eles vão até 100 quilômetros. Então, podia atingir Jerusalém? Podia. Até 100 quilômetros de distância, beleza. Então, quando a gente olhava na telinha do aeroporto lá assim, passou da distância que o míssil deles podia atacar a gente. Alguém gritou assim, gente, estamos em área segura. Todo mundo no avião gritando. Na verdade, sim, só os brasileiros, né? Gritando de alegria. Uhul! Conseguimos! Aplaudindo. Foi uma festa e tanta que a gente teve ali nesse momento. Alívio mesmo, assim, ufa, passamos, né? Graças a Deus. Hoje de manhã a Adri fez até essa pergunta. Qual a experiência, pode ser até nesse momento também, mas eu acho que de viagem, né? Que mais te marcou durante essa viagem de Israel? Gente, eu acredito que várias, mas tudo marcou a gente lá. Na verdade, até quem estava na caravana já tinha ido no ano passado, falou assim, cara, esse ano tá diferente. Literalmente, né? Por quê? Antes da guerra, esse ano tá diferente. Por quê? Cada lugar que a gente parava para conhecer tinha alguma coisa sobrenatural de Deus acontecendo, foi muito especial, um mover de Deus diferente, assim. Então, em todos os lugares, Deus falou muito forte com a gente, tiveram muitas coisas. O aprendizado assim que os guias passam para nós e a gente está andando na Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. E aí você pega, por exemplo, assim, Jesus, ele sai do Mar da Galileia e vai até a casa da sogra de Pedro. E aí você está olhando assim, aqui que era a casa da sogra de Pedro, né, que era um lugar que ele ficava também ali no seu ministério. Aí conta-se que, a Bíblia vai dizer que Jairo estava com sua filha, doente, foi até Jesus, foi procurar Jesus, e ele estava ali. E Jesus sai para curar a menina, mas tem a sinagoga chegando próximo da sinagoga, e no meio do caminho a mulher com fluxo de sangue. Gente, quando eu lia, pastor, há 15 anos, eu lia isso, eu pensava assim, Jairo, cara, Jesus então ele saiu dali, de onde ele estava, na casa da sogra de Pedro, e ele estava andando muito, cara. Ele estava andando muito. E de repente, no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue vai lá e toca. Mas não, gente. A casa da sogra de Pedro era naquele ar-condicionado ali, a sinagoga era no outro, e no meio desse caminho é que acontece tudo, né? Eu achava que sinagoga era um lugar gigantão. Nada, sinagogas que a gente viu lá nos, como é que chama? Nos sítios arqueológicos, né? Eram pequeniníssimas, né? Todas elas em formato octogonal, para lembrar das 8 bem-aventuranças. Olha só, então você vai aprendendo, você está lá e você fala, uau, né? Então foi daqui mesmo, ele foi para lá, que coisa, né? Então isso é muito marcante. Mas uma experiência sobrenatural que a gente teve em grupo foi no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal ali. A gente estava cantando, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Aí estavam cantando, faz chover, faz chover. Gente, sol de rachar no Monte Carmelo, mas um sol de rachar. De repente, vem
uma faixa de nuvem escura e fica sobre nós assim. E aí a gente está lá cantando e todo mundo, beleza, tá, tem uma nuvem ali escura, ninguém deu muita bola, mas de repente nós ouvimos um estrondo, um trovão, mas um trovão que eu nunca ouvi um igual aqui no Brasil. Foi algo assim, eu não sei se você vai conseguir me entender ou achar que é muita viagem. Mas só quem estava lá viveu isso. Era um estrondo de um trovão que parecia uma voz. Era muito forte para a gente, foi muito forte. Todo mundo paralisado com aquilo. E as pessoas começaram a chorar. Sentimos uma presença de Deus de forma incrivelmente poderosa. Tinha uma outra caravana de San Diego. Eles se juntaram, se abraçaram com a gente, misturou a caravana com a outra. E de repente começou a chover. As pessoas que estavam trabalhando ali arregalaram os olhos e disseram assim: aqui não chove. Desde março não chove em Israel. E choveu ali onde nós estávamos por alguns minutos. E depois o sol rachando voltou. Então, para mim, particularmente falando, eu sei que foi uma experiência coletiva, mas assim, foi Deus confirmando muitas coisas na minha vida, sabe? Porque com Elias foi assim, né? Deus estava confirmando que ele era o Deus de Israel. Ele estava confirmando com tudo que aconteceu: eu sou o Deus de Israel, eu faço, eu cumpro, eu realizo. Então Deus trouxe à minha mente toda a minha trajetória, sabe? Momentos cruciais da minha trajetória, Deus estava dizendo para mim assim: eu que fiz isso. Eu sou Deus com você, eu que realizei isso, eu que te tirei daqui e coloquei aqui, eu que fiz isso aqui. Isso aconteceu, mas eu estava no controle de tudo. Eu sou Deus do Leandro. Né? Então, para mim, assim, para todos nós foi a experiência. Você vai perguntar para qualquer pessoa da caravana, eles vão te falar do Carmelo, que foi algo poderoso e sobrenatural que a gente viveu assim. Agora, vai. Não, eu queria até continuar, tem algumas perguntas, queria abrir, mas eu acho que você tem algo para receber. Quem está gostando? Quem gostou desse bate-papo? É gostoso de ouvir, né? Dá vontade de ficar ouvindo. De manhã também foi maravilhoso. Eu falei, caraca, eu desci, eu falei para a pastora ali, eu falei, pastora, dá vontade de ficar perguntando e ouvindo ele falar, que parece que isso vai enchendo a gente. Eu ia terminar perguntando dos ensinamentos que ele tirou de toda essa experiência de guerra, de Israel, mas eu acho que é melhor ele falar para a gente agora no momento de falar. Tivemos vários, na verdade, vários ensinamentos. E aí muita gente, cara, assim, é engraçado, porque lá, pessoas da caravana falaram assim: pastor Leandrinho, agora você vai escrever um livro sobre esses 4 dias de guerra. Pastor, agora você tem um monte de pregação. Quando a gente chegou no Brasil, agora você tem um monte de pregação para fazer. E aí sábado foi ontem, né? Ontem eu fiz um vídeo e falei, gente, não é bem assim não, porque é muita coisa que a gente viveu. É muito impacto que a gente teve. Talvez não deu nem tempo para refletir direito assim, qual maior lição você tirou da guerra. A gente nem para pensar nessas coisas. Imagina no meio de uma guerra vou escrever um livro sobre isso. A gente estava correndo quando a sirene tocava, enfim. 4 dias de guerra. A gente estava assim, uma das coisas que a gente pensava era, a gente não vai morrer, a gente tem certeza, mas a gente pensava nas possibilidades de ter que ficar lá mais tempo do que a gente estava programado. Isso passava pela cabeça, né? Então, a gente estava mais preocupado com esse tipo de coisa do que, deixa eu montar uma pregação no quarto, já que nós estamos confinados no hotel. Não sai nada, gente. Não sai nada. Então, conversando com as pessoas e por aí vai. Mas eu conversei com alguns moradores de Israel, alguns israelenses. Conversei com um dono de uma venda que tinha bem do outro lado da rua do hotel, que a gente conseguia sair. E conversei com todos esses soldados aqui que você viu. Eu era um dos únicos da caravana que eu me atirava. Eu vi um soldado lá chegando no hotel, eu ia lá: oi, tudo bom? Hello, talk me about the war. Wow. What do you believe about it? Perguntava as coisas no meu inglês do jeito que eu consigo, ouvia, entendia. O que eu não entendia, eu falava, yeah,
Oh, my God. Beleza. E eu conseguia extrair algumas coisas. Então, eu tirei uma das lições mais incríveis que eu tirei, conversando com o funcionário do hotel, com os soldados e por aí vai. Eu vou compartilhar agora na introdução dessa mensagem. Ei. Na verdade, virou título dessa mensagem hoje aqui e eu quero pregar. Posso? Você pode aplaudir o pastor Leandrinho por esse hangout. Obrigado, pastor. Quebra tudo, vai para cima.